E aí, pessoal, sabe aquela sensação de que o dia inteiro foi gasto em tarefas que não acabam nunca, copiando e colando coisas, pulando de uma aba para outra e no final parece que você não criou nada de novo? Pois é, se você passa por isso, se liga, porque hoje a gente vai falar de uma ferramenta que está na linha de frente de uma verdadeira revolução, a automação inteligente. Para começar, vamos fazer um exercício de imaginação. Pensa só, e se todo aquele trabalho manual chato que suga a sua energia simplesmente acontecesse sozinho, de forma inteligente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, rodando liso enquanto você dorme? Parece bom demais para ser verdade, né? Mas essa é exatamente a promessa da automação inteligente. E a gente está falando de que tipo de trabalho exatamente? Primeiro, essa aqui, a dor universal de copiar informação de uma planilha para um CRM ou de um formulário direto para o banco de dados. Um trabalho manual que abre uma brecha enorme para erros e que, vamos combinar, come um tempo precioso. Depois, a comunicação. Quantas respostas padrão, e-mails de follow-up ou até aquelas notificações no Slack poderiam ser automáticas? Isso liberaria um tempo danado para a gente focar nas conversas que realmente precisam de um toque humano. E claro, o grande desafio, fazer sistemas diferentes conversarem entre si. É aquele quebra-cabeça de APIs, planilhas e serviços que muitas vezes parece que não tem solução. Se algum desses pontos te soou familiar, fica aqui comigo porque a coisa vai ficar interessante. Bom, a resposta para tudo isso tem nome e sobrenome: automação inteligente. E a ferramenta que está na mão de desenvolvedores, equipes de TI e empresas para construir essa nova realidade se chama N8N. Mas afinal, o que é o tal do NON? De um jeito bem simples, ele é uma plataforma de automação de código aberto. Pensa nele como se fosse um maestro digital, sabe? Ele conecta todos os seus aplicativos, APIs e serviços e rege todos esses processos complexos de um jeito super visual e intuitivo. Por debaixo dos panos, ele usa Node.js, e o mais legal é que ele une a automação que a gente já conhece com o poder gigantesco da inteligência artificial. E aqui está uma das coisas mais geniais dele, a flexibilidade. Você pode rodar o N8 nos seus próprios servidores, o que a gente chama de self-hosted. Isso te dá controle total sobre os seus dados, o que é fundamental para empresas que precisam seguir regras rígidas de privacidade, como o GDPR. Agora, se a sua praia é agilidade, sem estresse, você pode usar a versão em nuvem. Ela é gerenciada pela própria N8 e você começa a automatizar em questão de minutos. Ok, agora vamos mergulhar um pouco mais fundo. Para entender de verdade o poder do N8N, a gente precisa dar uma espiada em como ele funciona por dentro. Qual é a lógica por trás de cada automação? Você vai ver que é surpreendentemente simples e, ao mesmo tempo, muito elegante. Olha, tudo se resume a este fluxo de 3 etapas. Primeiro acontece um evento, um gatilho que dá o start no processo. Pode ser um e-mail que acabou de chegar, um formulário que alguém preencheu ou só um horário agendado mesmo. Depois vem o processamento. É aqui que os dados são transformados, filtrados, onde a mágica da lógica acontece. E por último, a ação, que é o resultado final. Enviar uma mensagem, salvar algo numa planilha, criar um ticket, o que for preciso. E como a gente constrói esse fluxo todo? A base de tudo são os nós, ou nodes. Pensa neles como se fossem pecinhas de Lego. Cada nó tem uma função bem específica, e você vai conectando um no outro para montar um fluxo de trabalho completo, o que a gente chama de workflow. É um processo visual, quase como se você estivesse desenhando um mapa. O que é fascinante é a variedade de nós que existem. A gente tem os trigger nodes, que são os que dão o pontapé inicial, tipo um agendamento ou um webhook, que é basicamente um link esperando receber dados. Aí vem os action nodes, que interagem com o mundo lá fora, como mandar uma notificação para o Slack ou salvar dados no Google Sheets. Os logic nodes são o cérebro da coisa, permitindo criar condições, do tipo, se isso, então aquilo. E claro, a categoria que hoje é a mais poderosa de todas, os AI and Agent nodes, que trazem a inteligência artificial para dentro do jogo. Beleza, chega de teoria, né? Vamos ver como isso tudo funciona na prática. A melhor forma de entender o impacto do N8N é com uma história real, um cenário que muitas equipes por aí enfrentam todos os dias. Então, imagina só essa equipe de TI. A galera tá sempre apagando incêndio, respondendo ticket, integrando o sistema na mão e com aquela lista de projetos que nunca anda. A capacidade de escalar as coisas é zero, porque depende das horas que eles têm no dia. Eles precisam de uma solução que seja mais do que uma ferramenta, eles precisam de um multiplicador de força. E aí eles descobrem o N8N, e quando eles adotam a forma de trabalhar muda da água para o vinho. O resultado? Um ganho de eficiência que é absurdo. Esse relato, que foi inspirado num caso real da empresa Stepstone, mostra o poder disso em números, fazer integrações 25 vezes mais rápido. Gente, isso não é um ganho pequeno, é uma revolução no jeito de trabalhar. E essa transformação não fica só na TI, não. Em vendas e marketing dá para qualificar leads automaticamente. Em operações, criar alertas inteligentes de incidentes. No RH, dá para automatizar todo o processo de entrada de um novo funcionário. E no financeiro, conciliar pagamentos. A versatilidade é realmente imensa. E agora a gente chega no ponto que, na minha opinião, realmente diferencia o One e explica por que ele está virando o queridinho da automação moderna. A gente vai falar agora da fronteira da inteligência artificial.
O conceito-chave aqui é o de orquestração agêntica. Isso vai muito, mas muito além de uma automação simples. A gente está falando de construir workflows que funcionam como se fossem agentes inteligentes. Eles não seguem só um script. Eles conseguem raciocinar, tomar decisões e escolher as melhores ferramentas para cumprir um objetivo, sozinhos. E como isso é possível? É que o NN-Train integrou de forma muito profunda o LangChain, que é um framework super poderoso para trabalhar com modelos de linguagem. Isso permite criar um verdadeiro ecossistema de IA. Pensa assim, os agentes são os maestros de tudo. Os modelos de chat, tipo o Gemini ou da OpenAI, são o cérebro. A memória serve para dar contexto, para ele não esquecer o que foi dito antes. E as Vector Stores permitem que a IA leia e entenda um monte de documentos, uma técnica chamada RAG, que basicamente dá para a IA uma base de conhecimento privada para ela consultar. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente a mudança de mentalidade. A automação tradicional é linear. Se acontecer A, então faça B. É reativa. Já a automação com agentes de IA é diferente. Ela é orientada a objetivos. O objetivo final é C. Se vira aí, descobre o melhor caminho para chegar lá usando as ferramentas que você tem. É uma lógica proativa, dinâmica e autônoma. É outro nível. Então, resumindo a ópera, por que o N1N está se destacando tanto? Primeiro, a flexibilidade de ser código aberto e poder rodar onde você quiser. Segundo, o controle total sobre seus dados e fluxos. Terceiro, o custo-benefício. O modelo de preço por execução de workflow inteiro e não por cada passinho pode ser muito, mas muito mais econômico. E talvez o mais importante para muitas empresas hoje, a soberania computacional. A capacidade de rodar modelos de linguagem gigantes, os LLMs, localmente, com ferramentas como o Ollama, garantindo que nenhum dado sensível saia da sua casa. Depois de ver tudo isso, a pergunta que fica é, beleza, por onde eu começo? E a boa notícia é que apesar de ser super poderoso, dar os primeiros passos com o N8 é bem tranquilo. O caminho é simples. Primeiro, você instala o NN. Pode ser na nuvem para ser mais rápido ou localmente com Docker para ter controle total. Depois, você cria seu primeiro workflow só arrastando e soltando os nós na tela. E por fim, conecta suas ferramentas e automatiza uma tarefa pequena. Começa com algo simples, tipo receber uma notificação no Slack para cada e-mail super importante que chegar. E para a gente fechar, eu deixo uma pergunta para vocês. Qual processo no seu dia a dia você adoraria ver automatizado? Qual é a primeira automação que você sonha em construir? Deixa seu comentário aqui embaixo, vamos trocar uma ideia sobre isso. Se essa análise te ajudou a enxergar um novo mundo de possibilidades, não esquece de deixar aquele like e se inscrever para mais conteúdos sobre o futuro da tecnologia e da automação. Valeu, pessoal, e até a próxima!